Olá, amigos! Estamos aqui de retorno com grata satisfação para a gravação de mais um vídeo de estudo da obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Nós dividimos o estudo dessa obra de uma forma assim, bem particular, de acordo com o nosso sentimento, da nossa impressão, para que não ficassem vídeos longos e para que nós tivéssemos condição, mesmo dentro de nossas capacidades limitadas, de esquadrinhar o máximo e de extrair o máximo as lições preciosas de cada linha desta página. E em relação ao capítulo 1, Corações Flagelados, nós, por exemplo, decidimos por dividir a abordagem deste capítulo em 3 vídeos, mas haverão outros capítulos que dividiremos em mais ou menos vídeos. E com isso nós esperamos contribuir para que nós todos possamos refletir sobre os ensinamentos preciosos de Emmanuel e desses grandes mártires do cristianismo primitivo, compulsando essas páginas e aplicando esses ensinamentos em nossa própria vida. Dito isto, vamos começar. Jochebed houvera decidido ir até Licínio Minúcio para poder falar da sua insatisfação em relação ao espólio que Roma estava tentando fazer com as suas propriedades. E avolumava-se uma compacta multidão junto ao templo designado para esse tipo de manifestação. E como Emmanuel já tinha narrado no começo desse capítulo, a desigualdade social acendrada, ele dizia que de um lado estavam os cativos, os escravos dos povos conquistados por Roma, pelo Império Romano, e do outro lado estava o patriciado romano, opulento, ostentando riqueza e poderio, desfilando nas suas liteiras, proprietários, muitos, da fortuna particular daqueles mesmos cativos que tinham sofrido seu opróbrio, expropriação e expoliação. E aí Emmanuel vai dizer que os que se atreveram à queixa pública excediam tão somente de 100. Em relação à sociedade da época, era algo bem diminuto. E depois de prestarem declarações individuais, sob o olhar perconsciente do legado, eram, um por um, conduzidos para a solução isolada do assunto que ele dizia respeito. E aí chegou a vez de Jochebed. E Jochebed disse que ele sempre houvera sido um israelita que tinha cumprido as suas obrigações sociais, mas que ele houvera tido várias expropriações no passado de todas as posses que ele tinha, e também houvera sido vítima de insultos, de bofetadas que os soldados romanos houveram lhe dado, e tudo isso Jochebed falava de público para o governo provincial. E, depois de tudo ouvir, o secretário então disse: o legado imperial, em nome de César, resolve ordenar o confisco da suposta propriedade de Jochebed Ben Jared, concedendo-lhe 3 dias para desocupar as terras que ocupa indebitamente, visto pertencerem, com fundamento legal, ao questor Licínio Minúcio, habilitado a provar a qualquer tempo seus direitos de propriedade. Então, mais uma vez, eles utilizam o poder para poder aplicar o julgo no caso, a Jochebed. Então, eles estavam expoliando a única propriedade que havia restado. E aí Jochebed ainda argumenta, contrapõe-se a essa decisão, apelando para a equidade da sentença, como se houvesse algum tipo de consciência moral ou clemência, ou algum tipo de indulgência em relação ao fato dele ser um pobre coitado, um velho que tinha preservado só uma chácara muito miserável para poder tirar o seu sustento junto com seus filhos. E aí o orgulhoso romano, sem nenhum tipo de mudança, de ter sido tocado de compaixão, continua impassível. Ponha-se na rua,
e não ouse discutir as decisões de Roma. E aí, Jochedeb já perdeu a linha, desvairou-se. Achava aquilo um absurdo e injustiça, né? E se sentia realmente expropriado, espoliado. E chega a dizer: onde colocareis vossas mãos? Envenenados com os sangues das vítimas, as lágrimas das viúvas e dos órfãos esbulhados, quando soar a hora do julgamento no tribunal de Deus. Ainda apelava para essa reflexão consciente. E após esse desvairamento, ele cai de joelhos e tenta apelar para a compaixão, né? Pedindo pelo amor de Deus, se submete, se humilha, afogado em lágrimas, e diz, né? Eu tenho 2 filhos, que são 2 esperanças do coração. Poupai-me, por Deus. Prometo me conformar com esse pouco, que nunca mais reclamarei, para que ele pelo menos fique com a chácara. A esse momento, provavelmente, ele já houvera se arrependido amargamente de não ter ouvido Jesiel e o texto, né, do Antigo Testamento de Provérbios e ter ido reclamar. E aí, o legado impassível responde: Espartaco, para que esse judeu impertinente se afaste do recinto, com as suas lamentações, dei-lhe 10 bastonadas. E mais uma vez ele recebe a porrada. E aí Emmanuel vai narrar, né? Quereria chorar, e tinha os olhos frios e secos. Lamentar a desdita imensa, e os lábios estavam petrificados de revolta e de dor. Parecia um sonâmbulo, vagando inconsciente entre as viaturas e os transeuntes que se aglomeravam na praça enorme. É uma narração tocante, né? E é interessante a gente refletir sobre esse resultado, porque cada vez que a gente se afasta das leis divinas e tenta se rebelar, mesmo que ele tivesse todos os argumentos, né? Realmente era justo ele permanecer com uma terra que era sua de direito. Mas toda vez que a gente se afasta das leis divinas, é aí que nós sofremos. Quem diz isso é o Livro dos Espíritos, quando vai falar na parte 3ª sobre a lei divina natural, né? E a maior dor de Jochedeb não foram as 10 bastonadas ou os bofetões do dia anterior, mas a dor moral de não ter dignidade, né? De não ter a sua própria posse, que foi conseguida à custa de esforço e de trabalho, reconhecida. E aí as emoções dele começam a entrar em torvelinho, né? Ele começa a pensar em tudo isso, se realmente vale a pena. A lembrança, vai dizer Emmanuel, da ternura de Jesiel enternecia-lhe o peito, galvanizado no sofrimento. E ele lembrava, né, agora de uma forma mais vívida, as palavras que Jesiel houvera lido dos provérbios: filho meu, não rejeites a repreensão do Senhor. E ele pensava que a lei sagrada, vai dizer Emmanuel, estava cheia de símbolos de justiça. Para ele impunha-se como dever soberano providenciar a reparação que lhe parecia conveniente. Então veja que mesmo depois de todas essas porradas, literalmente, né, as porradas que ele tomou, nem assim ele conseguia a resignação para poder passar pela situação. Ele ainda acreditava que tinha que fazer justiça pelas próprias mãos, que ele era um soldado de Deus e que deveria buscar isso, né, à força. Mas na verdade, não querendo ser redundante, já sendo, a verdadeira justiça é a divina. Então mesmo uma prova acerba pela qual a gente passa é muito difícil, mas se a gente souber o significado por trás daquilo e se submeter à vontade divina, a gente vai ver que a gente vai passar e vai evoluir ainda mais moralmente, ganhando mais resistência para passar por provas ainda maiores. E aí Emmanuel vai dizer: obcecado pela ideia de reparação e vingança, o velho israelita deliberou incendiar as pastagens próximas. Não consultaria aos filhos, que possivelmente dobrariam seu espírito inclinados à tolerância e à benignidade. E
a gente precisa refletir bastante sobre isso. Porque quantas vezes a gente não busca a justiça pelas nossas próprias mãos, né? Não exatamente ateando fogo na propriedade alheia como uma vingança, mas até de uma forma mais amena. Mas somente quem conhece toda a verdade consegue ser capaz de operar a legítima justiça. Não é o nosso caso. A verdade que nós conhecemos é uma pálida nuance de toda a verdade total, que nós só vamos conhecer e descortinar quando tivermos a comunhão com o divino. Muitas vezes nós nos tornamos surdos. Muitas vezes nós nos tornamos surdos da consciência. E aí o remorso e a culpa assolam-nos em seguida. E é justamente o que vai acontecer aqui na obra. E aí ele começa a disseminar o fogo, né? Como o passo estava seco, facilmente se alastrou. Aqui e acolá, o alarido dos trabalhadores do campo, em espantosa correria, por salvar da destruição a residência campestre do poderoso patrício, ou procurando insular a serpente de fogo que lambia a terra em todas as direções, aproximando-se dos pomares divinos. Enquanto uns provocam um escândalo, outros tentam amainar as consequências dele, né? Outros vão recompondo os danos. Veja a ideia do incêndio, né? Do incêndio das paixões e das pessoas que, nessa figura, se tomada simbolicamente, as pessoas que tentam recompor esses danos e reconstruir. Que nós não sejamos os que provocam os escândalos, mas os que tentam recompor os danos dos escândalos que são perpetrados por outrem. E Emmanuel vai dizer ainda: entretanto, somente à noite, com as vestes chamuscadas e as mãos ligeiramente feridas, o jovem Gesiel entrou em casa, deixando entrever, no cansaço da fisionomia, a laboriosa tarefa que se impusera. Gesiel poderia ter morrido, ajudando os compatriotas, né, os vizinhos, para debelar as chamas e controlar o incêndio. E aí o pai pergunta onde ele esteve, e aí Gesiel diz, né, que estava tentando apagar o incêndio, e Emmanuel vai falar: o pai deixava atrair a própria angústia na face sombria, em que se estereotipavam os traços rudes da revolta que lhe devorava o coração. As primícias do remorso, né, pelo desalento do espólio às suas próprias terras. Quando ele veja que a renúncia, né, a solidariedade, o trabalho com que Gesiel se dedica para poder recompor os danos, acabam tocando fundo no coração de Jochebed. Então, amigos, nós encerramos essa abordagem por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.